Bom, pessoal, vamos então aí concluir o tema vícios redibitórios. Ficou faltando fazer uma comparação entre o regime de vícios redibitórios do Código Civil e o regime de vícios redibitórios do CDC. Inicialmente eu havia dito que a proteção, a garantia para o adquirente no regime do CDC é muito mais ampla, muito mais abrangente que aquela deferida ao adquirente num negócio puramente civil. O CDC trata do tema vícios redibitórios no artigo 26, né? Artigo 26 da Lei 8.078/90, CDC. O CDC protege o adquirente contra não apenas vícios ocultos que a coisa venha a apresentar, mas também a garantia abrange os vícios aparentes, aqueles que são realmente de fácil constatação. Vejamos o que diz o artigo 26 do CDC. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 1. 30 dias tratando-se de fornecimento de serviço de produtos não duráveis. 2. 90 dias tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Parágrafo 1º. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Bom, então vocês percebem da simples leitura desse dispositivo do artigo 26 do CDC que o consumidor tem uma proteção, como já mencionado, muito mais ampla conferida pelo legislador. A lei protege contra vícios aparentes, de fácil constatação, e defere prazos bastante razoáveis para a reclamação a ser apresentada pelo consumidor. Se o produto for não durável, aqueles produtos que se destinam a consumo imediato ou que tem um prazo de duração natural pequeno, o consumidor terá 30 dias para reclamar de eventual vício, mesmo aparente, que a coisa venha a apresentar. Já se o produto for daqueles duráveis, como por exemplo eletrodomésticos, carros e outros bens que são usados durante longo período, o prazo aumenta para 90 dias. Tá? Em ambos os casos, o marco inicial de contagem desse prazo para reclamação de vícios aparentes será o da entrega da coisa. Tá? Então, entregue a coisa, se for bem durável, tem 90 dias para reclamar de eventual vício aparente. Se for bem não durável, 30 dias para reclamar sobre a presença de vício de fácil constatação ou aparente. Podemos citar aí alguns exemplos. Vamos imaginar você compra uma geladeira num desses sites, dessas grandes redes, Fast Shop, Magazine Luiza, Ponto Frio, e eles entregam o eletrodoméstico e depois de 1-2 dias você constata que veio lá um amassado na porta, né? Ou que uma das peças de plástico do interior do refrigerador está rachado, ou está com algum problema de encaixe, qualquer coisa do tipo. Trata-se de um vício de fácil constatação, um vício aparente, que você detecta num exame mais acurado da coisa. Nesse caso, você tem 30 dias para reclamar contados da entrega. 90 dias, melhor dizendo, para reclamar contados da entrega. Já se é um bem de consumo não durável, por exemplo, sei lá, um vinho, uma cerveja, uma bebida alcoólica que
apresente algum problema no rótulo, na embalagem ou na rolha que se desfaça facilmente, você tem 30 dias para reclamar quanto a esse vício aparente de fácil constatação, contado sempre da entrega. Esse artigo 26, incisos 1 e 2, ele precisa ser interpretado de maneira conjugada com o artigo 18 do CDC. O artigo 18 do CDC diz o seguinte: os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, na embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Parágrafo 1º. Não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 1. A substituição do produto por outro de mesma espécie em perfeitas condições de uso. 2. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. E 3. O abatimento proporcional do preço. Então, daí vocês percebem que no regime do CDC, quando o vício aparente ou de fácil constatação no produto durável ou não durável for detectado, o consumidor tem aqueles 30, 90 dias iniciais para reclamar perante o fornecedor, e o fornecedor, por sua vez, uma vez recebida a reclamação, tem 30 dias para sanar o vício. Por exemplo, a geladeira veio lá com uma prateleira rachada. Ele tem 30 dias para efetuar a troca daquela prateleira rachada para que a geladeira assim fique nas condições que o consumidor esperava no momento em que a adquiriu. Não sendo sanado o vício, é que vai surgir a possibilidade de devolver o bem e reaver aquilo que pagou monetariamente atualizado com perdas e danos, se o caso, abater o preço, né, pelo vício ali detectado, ou ainda, e aí é uma inovação do regime do CDC em relação ao do Código Civil, requerer a substituição do produto por outro de mesma espécie em perfeitas condições de uso. Né? Essa alternativa de substituição do produto é típica das relações de consumo, porque nas relações puramente civis, imagina-se que o alienante ele não tem diversos bens de mesma categoria ou similares para serem alienados, né? Ele não trabalha, ele não atua profissionalmente no fornecimento daquele tipo de produto. Ele vende um produto esporádico. Eu vendo o meu carro, a minha geladeira, não tem outro carro para dar em troca, oferecer em troca caso eventualmente o outro que eu entreguei apresente algum problema. Eu não tenho outra geladeira para substituir aquela que foi vendida anteriormente para o adquirente. Isso não acontece nas relações de consumo, porque nós temos de um lado alguém que atua profissionalmente na atividade de fornecimento de produtos. Então, presume-se que o fornecedor tenha em estoque e possa oferecer outros produtos similares caso o consumidor deseje exercer essa opção que o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 18 lhe assegura. Então, aqui tem um detalhezinho importante. O parágrafo 2º desse mesmo artigo 18 fala que poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado por meio de manifestação expressa do consumidor. Vejam que interessante, o parágrafo 2º permite que aquele prazo de 30 dias que o fornecedor tem para sanar o vício, antes de ter que
restituir o valor recebido, abater o preço ou entregar outro pedido em substituição, esse prazo ele pode ser reduzido ou aumentado, reduzido para 7 dias ou aumentado até para 180 dias. De qualquer maneira, sempre que o contrato celebrado entre o fornecedor e o consumidor puder ser qualificado como de adesão, a eventual cláusula que aumente esse prazo para a reparação da coisa, retardando com isso a satisfação do interesse do consumidor, deve ser ajustado em separado, ou seja, deve haver a posição da assinatura do consumidor no contrato, naquele campo específico, para destacar que ele está concordando com aquela dilatação do prazo assegurado no parágrafo 1º no parágrafo 1º do artigo 18 do CDC. Entenderam? Como se trata de uma cláusula que não pode ser discutida, porque colocada, inserida num contrato de adesão, a ela deve ser dado destaque e deve ser exigida a concordância explícita própria do consumidor aos seus termos. Tá certo? Então o fornecedor precisa ter essa cautela. Se a cláusula aumentando lá o prazo para que ele tem para sanar o vício estiver no meio de outras, com aquela letrinha miúda que o consumidor não consegue verificar de imediato, essa cláusula vai ser considerada nula, vai ser reputada não escrita, porque ela acentua, né, o desequilíbrio já natural existente na relação jurídica. Tá certo? Eu vou terminar esse primeiro vídeo, depois a gente, num videozinho menor, termina o exame dessa questão dos vícios debitórios no CDC.